fui pesquisar de novo seu canal, e aí eu vi lá, profético, visão, sonho. E eu falei, ele mudou, né? Que era cura, eu só via cura. E aí depois, como foi essa mudança de cura para o profético? Ou continua os dois? O que aconteceu? Agora ele se converteu pro profético, né? Pastor, curas ainda continuam, né? O foco do meu ministério sempre foi cura. Foi o primeiro chamado que Deus me deu foi cura. Porém, nos últimos 3 para 4 anos, Deus ele deu uma direção acerca disso, né? Eu estava até conversando na época com o pastor Jonatas, a gente estava conversando, e eu falei assim, olha, eu preciso intensificar a cura, eu sinto que é isso, né? Eu acho que é isso, acredito que seja isso. Só que passou um tempo que a gente estava conversando ali, alguns minutos, e veio uma direção do Senhor, mergulhe no profético. Eu falei, opa, então a direção que eu estava sentindo já não era de Deus, já era errada, né? Então, quando Deus ele trouxe essa direção acerca do profético, por quê? Nós sempre vamos querer ministrar na área que nós temos segurança. Essa é a verdade. Quando Deus ele nos comissiona para uma nova área, uma nova realidade, isso sempre vai gerar dentro de nós uma resistência. Então, quando Deus ele me deu uma direção para o profético, eu já me movia no profético, mas eu nunca tinha mergulhado de fato dentro do profético. Eu juntava o profético com a cura. Então tinha ali palavras do conhecimento, palavras de sabedoria, o discernimento de espíritos, as revelações acerca de doenças e enfermidades que estavam operando na vida de pessoas. Só que chegou um tempo que Deus ele me deu uma direção clara para mergulhar dentro da realidade profética. E quando o Senhor me deu essa direção, a primeira pergunta que eu lembro claramente que eu fiz para o Senhor foi: mas o que é o profético? Porque muitas das vezes, quando a gente fala sobre o profético, nós achamos o quê? Nós achamos que o profético é uma profecia, uma revelação, é você revelar a vida de alguém, é você contar algo que está acontecendo. Só que o profético ele é muito amplo. Então ele vai muito além de profecias. Ele vai muito além de você revelar a vida de alguém. Então o profético ele vai envolver visões, ele vai envolver sonhos, ele vai envolver principalmente a voz de Deus, que é a primeira coisa que o profético habilita, é a nossa sensibilidade, os nossos sentidos espirituais para ouvir a voz de Deus e assim por diante. Então, quando eu comecei a mergulhar acerca do profético, eu comecei a entender isso. Deus já tinha estruturado um tempo de cura, que foram mais de 10 anos do meu ministério me dedicando para isso, só que uma área precisava ainda ser habilitada com mais intensidade, que foi quando entrou a parte do profético. Então hoje chama você ministro de cura ou profeta? A unção que estivesse movendo ali no momento. Pode mover a cura e pode mover Sim. o profético. Os dois juntos? Os dois juntos? Os dois juntos. Eu tenho provado dos dois juntos. Mas ultimamente eu tenho operado, né? Quando eu falo a gente, eu falo eu e o Espírito Santo, né? Sempre guiado por ele. A palavra diz que sem ele nada podemos fazer. E eu tenho me movido muito profeticamente, tanto de forma profética como apostólica. Então a gente tem edificado essa visão dentro do ministério, dentro do chamado que Deus tem confiado sobre a minha vida. Então, tanto o profético como a cura tem acontecido. Porém, a ênfase maior nesses tempos é acerca do profético. Então, as pessoas que estão assistindo, o pastores, tem líderes que assistem o nosso podcast. O que é um ministério profético na prática, numa igreja local? A pessoa quer implantar o profético. É muito mais do que o dom da profecia, o profético. Sim, quando a gente fala do dom de profecia, é importante a gente entender isso, porque há uma confusão no meio. As pessoas acham que todos que profetizam são profetas. Só que nem todos que profetizam são profetas, mas todo profeta ele profetiza. Paulo vai dizer que todos podemos profetizar. Então, todo filho de Deus está apto para operar no dom de profecia. O dom de profecia ele tem 3 funções: edificar, consolar e encorajar. Algumas versões vão dizer exortar. Então, a profecia ela vai trazer edificação para o corpo. Quando a gente fala de estabelecer o ministério profético, nós estamos falando de trazer a realidade de Deus para a terra. A função do ministério profético é alinhar a terra com os céus. Então, colocar o ministério profético dentro de um ministério é estar debaixo disso. O ministério profético, ele manifesta a realidade de Deus. Ele muda ambientes, ele muda a atmosfera,
Ele vai levar o corpo de Cristo ao nível de sensibilidade que outrora não tinha. Por isso que uma igreja que não tem um profético, é muito rara ela operar nos dons espirituais, porque a responsabilidade de habilitar os dons espirituais é do ministério profético. O ministério profético ele flui como uma bússola, como um direcionamento. E aí vem o apostólico, vem o pastoral, vem o mestre, vem o evangelista. Então nós vamos ver que desde o início da igreja primitiva foram estabelecidos apóstolos, profetas e mestres. Fundamento, sensibilidade e alicerce. Então tinha aqueles que desbravavam, que abriam os caminhos, que eram os apóstolos, aqueles que habilitavam a sensibilidade dos filhos de Deus, a realidade para o sobrenatural, que eram os profetas, e os mestres que traziam fundamento. Então a gente vê o equilíbrio. A habilidade concedida pelo Espírito, mas fundamentado e que levava a igreja, os filhos de Deus, se moverem em ousadia. Então, hoje a igreja precisa ter um ministério profético funcionando. Porque uma das funções do ministério profético, além de trazer a realidade de Deus para a terra, é denunciar toda a falsa doutrina que tem sido estabelecida dentro da igreja. O ministério profético ele vai atuar como discernimento para o corpo. E quando há discernimento, não há engano. Porque o discernimento ele tem essa capacidade. Quando a gente fala até mesmo dos dons de revelação, que a gente classifica os dons de palavra do conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito, nós vamos ver que o dom de discernimento de espírito é o único dom espiritual que discerne todos os outros e por nenhum é discernido. Ele gera a sensibilidade para você identificar a natureza por trás da operação. Então imagine que o ministério profético ele vai habilitar a igreja para se mover profeticamente, discernindo as operações que estão fluindo naquele ambiente, a natureza que está por trás. Então o que vai trazer essa habilidade é o ministério profético. Uma igreja que não tem o profético, ela se movimenta emocionalmente, não guiada pelo Espírito. Por isso que nós vamos ver tantas pessoas profetizando de forma emocional e não de forma guiada pelo Espírito. São pessoas que não trouxeram o seu caminhar, a sua vida ao alinhamento. Então o profético ele traz essa clareza. Então essa é a importância do profético dentro da igreja. Porque quando a gente fala de profético dentro da igreja, pastor, apóstolo, a gente vai perceber o que? As pessoas elas querem somente a operação dos dons. Mas o profético ele habilita a sua identidade, o seu destino profético, quem você é no corpo de Cristo, o funcionamento, a operação. Ele coopera para que haja essa formação da identidade do ministério, tanto coletivo como individual, que é o propósito que cada um temos. Cada um de nós recebemos uma identidade de Cristo, um chamado, um propósito. Então o profético ele traz essa clareza. Por isso que uma igreja profética, você vai ver que o ambiente é totalmente diferente. É um ambiente mais ligado ao mundo espiritual, às operações. Então quando a gente vê uma igreja que se diz profética, mas não tem as operações, ela não é profética. Ela é tudo menos profética. Porque o ministério profético ele sempre vai manifestar a natureza de Deus na terra. E tem as igrejas pentecostais, que são as maiores do Brasil, que acreditam até nos dons, mas aparentemente elas não têm um ministério profético. O que você acha por que não tem e se isso é um erro delas? Pastor, eu não vejo como um erro delas. A questão é, por muito tempo e até nos dias de hoje, o ministério profético tem sido banalizado. Essa é a verdade. O que nós temos percebido? Que tem muita gente que não está se movendo profeticamente, mas pateticamente. É Tem boa muitas essa pessoas. frase, até repete aí. Fazer Tem um mu- corte. Tem muita gente que não está se movendo profeticamente, mas pateticamente. O que acontece? O ministério profético, ele vai trazer edificação para o corpo. Como que eu entendo que alguém é um profeta? Primeira coisa, ele vai habilitar os sentidos espirituais, levar as pessoas a ouvir a voz de Deus, mas todo fruto de um ministério genuíno, ele faz o quê? Ele treina pessoas. Ele habilita pessoas. Então, o que nós temos visto hoje? Pessoas que elas têm sido usadas no dom da profecia, elas são reveladoras, digamos assim, mas elas não são proféticas. Todo filho de Deus pode ser profético. Então,
toda pessoa que se move dentro do ministério profético, ou tenta se mover dentro do ministério profético, sem maturidade, ela gera dano para o corpo de Cristo. Toda pessoa que se move sem uma autoridade espiritual sobre a vida dela, ela está se movendo de forma ilegal no corpo. Ela não está gerando vida. Ela está andando sem submissão. E aí que nós vamos ver o que o falso profético, se é que nós podemos dizer assim, tem contaminado a igreja, tem ferido as pessoas por causa de outros que não sabem se submeter, não entendem sobre maturidade, sobre de fato se submeter a um tempo de processo de crescimento, assim como o pastor Jonatas compartilhou aqui com a gente. É preciso ter. Então nós não podemos jogar a culpa de um ministério não se abrir para essa realidade porque eles não creem. Eu já tive em lugares que eu fui ministrar, principalmente na área de cura, que uma vez o pastor falou bem assim para mim no final do culto: se eu soubesse que você ia ministrar sobre cura, eu não tinha deixado você ministrar. Eu deixei você vir porque a pessoa que te indicou é meu amigo e eu respeito ele. Mas se eu soubesse, eu não tinha te deixado ministrar. E aí eu fiquei com aquela pergunta na cabeça, né? Por quê? E ele continuou falando. Mas quando eu vi que você começou a pregar sobre cura, e de fato curas aconteciam, sinais aconteciam, o que você falou estava nas escrituras, aí eu entendi que era Deus. Porque lá atrás eu tive uma experiência com alguém que operava no ministério de cura, e ao invés de trazer benefício para o corpo, fez com que o nosso ministério aqui se dividisse. Então o que gerou ali dentro deles? Gerou dano. Então muitos lugares têm se fechado porque as pessoas têm banalizado o profético. Tem muitas pessoas que se declaram profetas sem serem chamados por Deus. E na verdade elas não são profetas, elas não estão atuando como profetas. Elas estão atuando como feiticeiras no corpo de Cristo. Toda pessoa que anda em rebeldia, ela está debaixo do pecado de feitiçaria. Se a gente parar para analisar hoje, a maioria dos profetas que se dizem profetas hoje, eles não caminham debaixo de uma liderança. Aí vamos pegar esse gancho. Tem muita gente que é profeta, né? Tem esse título profeta. Ele tá na casa dele, ora para as pessoas por telefone, ora, recebe pessoas, mas só que ele não é ligado a nenhuma igreja. Ele não tá debaixo de cobertura de ninguém, tá ligado a nenhuma igreja. O que você acha desses profetas assim? Olha, a realidade não é nem o fato de estar. Tem muita gente que está conectada ao ministério, mas não se submete. A questão é o coração. Eu posso estar debaixo do ministério A e o meu coração não está ali. Qual que é o problema hoje em dia das pessoas? Elas querem se conectar àquilo que traz visibilidade. Eu costumo dizer que tem pessoas que elas trocam de paternidade, de aliança, igual troca de roupa. Na segunda-feira ela caminha com fulano A, na terça com B, na quarta com C. Ou seja, ela não tem um coração entregue, ela não entende sobre submissão, mas ela está aonde pode promover ela de alguma maneira. Então ela não é um filho, ela é alguém que suga. O filho, ele se submete, caminha junto e vai junto até o final. Agora, alguém que suga é igual amostra grátis. Você já viu que a amostra grátis, todo mundo tá junto, quer experimentar? Mas poucos são aqueles que de fato querem investir naquilo que foi dado como amostra grátis. Assim também são as pessoas hoje. Elas não querem investir a vida dela, o tempo dela, caminhar junto. Elas querem receber de graça somente e acabou. Então o que nós temos visto hoje? Pessoas que têm se movido de forma emocional e estão debaixo de rebelião. E o que elas estão gerando sobre o corpo? Dano. As profecias não são profecias divinas. São profecias debaixo de rebeldia. Por isso que nós temos visto, ao mesmo tempo que nós temos visto o aumento do profético genuíno, nós temos visto também o aumento do falso profético. Tem pessoas que estão brincando de serem profetas. Como foi dito aqui, a unção, eu sempre pego essa frase que Deus me deu um dia, a unção que testemunha a meu respeito, ela também pode testemunhar contra mim. Se o meu coração não estiver alinhado, de fato e submisso, a unção vai testemunhar contra mim. A mesma unção que é depositada sobre a minha vida para me impulsionar, se eu não estiver alinhado, ela me abate. E é o que nós temos visto. Então, todo profeta que foge de autoridade, primeira coisa, ele tem problema de paternidade. Você pode olhar.
Ele não sabe para onde vai, nem como começa, e tudo aquilo que ele faz, ele não termina. Porque o que dá direção é um pai. Todo aquele que tem dificuldade de passar, ou de melhor, de se submeter a uma paternidade, a uma liderança, ele tem problema de paternidade. O que tem afastado as pessoas de viverem um profético hoje? A falta de paternidade. A maior batalha que a gente encontra hoje, apóstolo, é a batalha de identidade. Nós podemos ver, todo mundo quer descobrir quem é. Mas por que todo mundo quer descobrir quem é? Porque estão debaixo de uma falsa paternidade. Porque o papel de um pai é dar direção. Você vai pegar Jesus, você vai pegar os discípulos, você vai pegar os profetas, e você vai ver que nenhum deles caminhavam sozinho. Todos eles caminhavam junto com alguém. Então, quando alguém diz assim, o Espírito Santo falou para mim caminhar sozinho, Jesus diz, não é bom que um ande só. Vão de dois, porque se um cair, tem alguém para se levantar. A questão é, será que de fato é o Espírito Santo quem está dizendo, ou sou eu que não quero me submeter a alguém, porque eu posso ser corrigido, alinhado, confrontado, porque a maioria das pessoas elas fogem do confronto. Porque todo confronto te leva ao crescimento. Mas se eu fujo do confronto, eu não cresço. Eu me movo como um menino. E é o que nós temos visto hoje na igreja, quando se fala do profético. E é algo extremamente sério. Porque as pessoas têm banalizado o profético. As pessoas não creem de verdade, com tanta intensidade, no profético hoje. Lá atrás, há anos atrás, quando se falava sobre profetas, já existia uma resistência. Mas quando eles se levantavam, as pessoas davam crédito. Hoje não. As pessoas riem, as pessoas brincam, as pessoas distorcem o profético. Eu digo uma coisa para o senhor. Os que mais batem no profético não são de fora, são os de dentro. Porque não creem, não entendem e não discernem, porque falta pessoas que dêem testemunho acerca do profético verdadeiro. Então hoje as pessoas têm usado muitas das vezes o termo profético sem entender o que é profético, sem entender o que é ministério, com foco totalmente contrário. Uma das coisas que eu aprendi com o senhor desde o começo, toda vez que você fala sobre o profético, você vive o profético, guarde o seu coração. Toda vez que você tentar caminhar no profético sem estar aliançado com alguém debaixo de uma paternidade, você pode sofrer dano, você pode cair, porque você não tem alguém que abra o seu coração. Por que Deus, a palavra diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, o senhor sabe? Não. As pessoas falam, não, porque Davi se arrependeu, pediu perdão, não. É porque Deus tinha o coração de Davi. O que fazia Davi ser um homem segundo o coração de Deus é porque Deus tinha o coração de Davi. Hoje nós temos pessoas que estão conosco, mas elas não entregam o coração dela. Isso não é paternidade. Como que o profético vai operar ali? E aí nós temos outros extremos. Pessoas que começam a caminhar com você, começam a operar debaixo da mesma unção, da mesma graça, e automaticamente elas creem que aquilo que ela está manifestando pertence a ela. Mas elas estão debaixo da influência da unção que você carrega. Então hoje nós temos visto isso. Pessoas com uma das maiores... Eu conheço uma pessoa que na segunda ela é profeta, na terça ela é apóstolo, na quarta ela é pastor, na quinta ela é evangelista, na sexta ela é mestre. E aí quando você vai conversar com ela, dos 5 que ela se declara ser, ela não manifesta nada. Porque todo chamado tem evidências. Todo ministério tem marcas. Quando foram para o apóstolo Paulo criticar o apostolado dele, ele apresentou as marcas do apostolado. Então, a primeira coisa, se eu estou no ministério, seja pastor, evangelista, profeta, mestre, eu sei que o foco desse é o profético. Primeira coisa, ele vai trabalhar para o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Ou seja, todo ministério genuíno, ele treina pessoas e habilita pessoas para que elas possam cumprir o propósito dele. Todo profeta levanta profeta. Todo evangelista levanta evangelista. E assim por diante. Então, se alguém diz que é profeta, não tem paternidade, não caminha com alguém, não se submete, a vida dela não é uma vida profética, ela é tudo menos profeta. Aí nós temos que revisar.
Porque nesse meio das redes sociais nós temos visto muitas pessoas assim. Elas vão dormir e quando elas acordam elas falam, senti, sou profeta. Aí automaticamente ela se intitula profeta ou profeta. E muitos deles têm guiado pessoas, ao invés de guiarem para o evangelho, porque uma das marcas do ministério profético é o compromisso com a palavra. E nós temos visto que muitos não carregam isso. Eles são mais místicos do que do reino. Eles têm contaminado a verdade com misticismo. E a gente sabe que o evangelho, ele é simples, porém ele é sobrenatural. Ele é simples, porém ele é sobrenatural. Se você olhar para Jesus, você vai ver que Jesus fazia coisas simples, mas o resultado era sobrenatural. Como nós estávamos falando ali, uma pessoa sobrenatural, o estilo natural dela é sobrenatural. Mas o sobrenatural não deveria ser normal para todos? Mas existem pessoas que querem tratar o sobrenatural de forma natural. Viver o sobrenatural é um estilo de vida para quem vive o reino, para quem entendeu o propósito e o chamado. Aí se torna sobrenatural. A palavra diz que aquele que é espiritual discerne espiritualmente todas as coisas, não é algumas, é todas. Então o estilo de vida de alguém sobrenatural é discernir as coisas espiritualmente. Mas para aquele que é carnal, para ele parece loucuras. Então quando a gente fala do profético, para muitos que nasceram de novo, ler nas escrituras parece loucura. Por quê? Porque eles são naturais. Receberam Jesus, mas nunca desenvolveram de fato uma realidade, a vida no espírito. Então para eles se tornam naturais e parece loucura. Para pessoas que leem nas escrituras, elas olham, elas creem no que está lá, mas elas são incrédulas à manifestação. E aí o que acontece? Quando Deus usa alguém para falar, ela não crê. Ela não abre o coração. Por quê? Porque elas não entendem sobre isso. E ao invés de buscarem discernir, elas se levantam contra aquilo que elas não entendem. Então, pastor, por muito tempo, quando eu comecei a mergulhar no profético, Deus ele falou o seguinte para mim: você vai começar a aprender e a entender coisas que antes você criticava. Mas eu criticava por quê? Porque eu não tinha maturidade, não tinha entendimento. Então a gente tem a tendência de... Dá um exemplo do que você criticava e depois você começou a entender. Você lembra de alguma coisa específica? Passou muitas coisas. Principalmente o Ministério dos Anjos. Você criticava o pessoal que falava de Ministério dos Anjos? Ministério dos Anjos, cair no espírito. Caí, mas você não ministrava cura? Mas ainda era uma religiosidade dentro de mim, lá no começo. Entende? Tinha muita coisa que você olhava assim, muitas coisas, principalmente sobre os anjos. É um assunto que é atraente, chama atenção. E como meus amigos aqui ministram, a gente sabe que no meio desse ensino existem contaminações. Existem excessos. Então existia uma resistência acerca de muitas coisas. Por quê? Tudo aquilo que a gente é ignorante, a gente tende a criticar. A palavra diz o seguinte: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. As pessoas só falam o versículo até aí. E acabou. Por que... Não, meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Mas a palavra continua dizendo: porque vós rejeitastes o conhecimento. Então eu pereço porque eu rejeitei o conhecimento. Então a gente tende a criticar aquilo que a gente não entende. E muitas das vezes a gente nem se abre para isso. Então muitas coisas que eu não entendia lá atrás, mesmo tendo experiência com os anjos, eu olhava e falava, não. Exemplo, nome dos anjos. Eu falava assim, o que eu vou saber o nome dos anjos? Quando você ouvia alguém falando assim, ó, o anjo que me acompanha é o nome tal, 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 você falava Eu isso? olhava e falava, você tá viajando demais. Você não acreditava? É a história da carochinha. Porque o que acontece? Tinha gente que falava assim, olha, se você crê assim, tudo bem, te respeito. Tinha pessoas que falavam assim, pastor, tô sentindo aqui. Aí a gente falava, o quê? Miguel desceu aqui do meu lado agora. Miguel tá vindo aqui conversar comigo. Todo dia Miguel desce aqui para conversar comigo. Eu olhava assim e falava, mas não faz sentido. Miguel é guarda de Israel. Como que Miguel vai sair de um posicionamento que Deus estabeleceu ele para ir na minha casa
para ficar trocando ideia comigo. Então, esses excessos e muitos outros... Tinha gente que falava para mim, não, meu anjo aparece lá e fica me contando piada. Eu, como assim? Então, esses excessos vai fazendo o quê? Você acha que não tem anjo humorista? Prefiro não comentar. Depois que eu ouvi o nome do meu anjo, eu falei, eu vou ficar quieto. Qual é o nome? Não, deixa Revela. Deixa quieto. Profetiza, né? Deixa para outro momento. Então, o que acontece, pastor? Esse excesso de ensinos contaminados, muitas das vezes, vai fazer que a gente feche o coração para o sobrenatural de Deus. E aí, ao invés de a gente buscar, a gente critica. Então, teve muitas coisas que Deus ele foi quebrando. E o ministério profético, ele faz isso. Ele faz com que você receba a luz da revelação e passe a discernir as coisas espirituais. Então, existem pessoas que elas são espirituais para determinadas áreas, mas para outras áreas, elas são naturais. Nós falamos aqui, o nosso amigo profeta Jonatas falou aqui, né, do anjo que aparece lá para consertar o carro. Tem pessoas que vão criticar sem ter experiências. Só que a gente não pode fazer de uma experiência uma doutrina. E é o que nós temos visto também acontecer. Existem pessoas que elas fazem da experiência uma doutrina. Experiência é experiência, doutrina é doutrina. Então, muitas das vezes, essa contaminação faz com que a gente feche o coração. E ao invés de a gente crer no sobrenatural, a gente critica. Ou nós nos tornamos místicos. E você falou que há 3 anos, que não faz muito tempo, né? 3 anos. 3 para 4 anos. 3 para 4 anos, eu vou mergulhar no profético. Esse mergulhar era o quê? Livros, receber transferência, ou estar debaixo de uma mentoria? Como foi esse mergulho no profético? Mergulhar, pastor, sempre... como é que eu posso dizer de forma clara aqui e objetiva? Toda vez que Deus queria me destravar em uma área, eu buscava primeiro conhecer. Com livros? Conhecimento, revelação, palavra. Eu sempre busquei primeiro na palavra, depois eu fui ler livros e assim por diante. Porque foi assim que eu comecei. Quando Deus me despertou para o ministério, eu comecei primeiro lendo na palavra. Eu lembro até hoje. Eu estava em Curitiba, lá no início, eu não pregava, eu não orava por ninguém, eu não ministrava em ninguém. Eu estava no meu quarto, eu perguntei para o Senhor, Senhor, qual que é o meu propósito? Para o que o Senhor me chamou? Qual que é o meu chamado? E eu lembro claramente que Deus me fez abrir em Ezequiel, no texto que falava assim, que Deus tinha chamado Ezequiel como profeta. Quando eu li aquilo, eu entendi, porque não teve ninguém que orou por mim. Eu não sabia sobre transferência, sobre impartição, eu não conhecia isso. Então, quando eu perguntei, a primeira palavra que veio foi como profeta. Passou-se ali 2 anos, eu fui separado como profeta 2 vezes. A primeira eu rejeitei, a segunda eu também rejeitei. Por quê? Começou a vir um nível de... E aí que está o perigo, que a gente precisa ter muita atenção. Começou a vir muito nível de palavra, revelação acerca das pessoas. Então, eu chegava perto de alguém, ou eu falava com alguém, ou eu orava por alguém. Deus, ele trazia a revelação da vida daquela pessoa. Só que o que acontece? As pessoas começaram a me procurar somente para isso. E eu não tinha maturidade, eu não tinha ninguém que estava me ensinando. Era algo novo. Então, aquilo ali fez com que eu fechasse o meu coração, porque eu não entendia, eu não tinha maturidade. E a minha oração era, Senhor, me ensina. O que de fato é um profeta? Para que ele funciona? Ele foi edificado no corpo de Cristo para quê? Porque tem muita gente que quer viver algo que ela não sabe nem o que é. Qual que é a função? Por isso que tem muita gente que não rompe, que está vivendo batalhas porque estão querendo fazer algo que Deus não as chamou para viver. Tudo aquilo que não flui na sua vida pode parar e olhar. Você está fazendo algo que Deus não te chamou para fazer. Tudo que você força para acontecer não foi Deus que te chamou.